Paz e amor a todos. Vamos iniciar a nossa reflexão da noite. Então, inicialmente agradecendo a oportunidade do trabalho, do contato com o Evangelho do Cristo, segundo os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos licença para iniciar o nosso trabalho, pedindo as boas inspirações e a tranquilidade para transmitirmos a mensagem dos Espíritos Superiores, do nosso Mestre Amigo Jesus, a todos que nos escutam, que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Então, iniciamos nosso trabalho nesta noite. Assim seja. Muito bem, irmãos. Então, a nossa reflexão tem por título Caridade para um mundo melhor, fora da caridade não há salvação. O tema foi proposto pela direção da casa e vamos nos utilizar especialmente do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, contido no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Inicialmente é importante comentarmos que Kardec amplia o conceito de caridade, que geralmente está contido no dicionário, não é? Que, dentre outras definições, apresenta que caridade é o ato pelo qual se beneficia o próximo e disposição favorável em relação a alguém. Geralmente é algo que se faz em relação a alguém mais necessitado, seja no momento, e também do ponto de vista material. Por óbvio, não está errado, mas Kardec vai trabalhar ao longo de todas as obras básicas, especialmente do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundando esse conceito. Quando ele questiona os espíritos da codificação, na questão 886 do Livro dos Espíritos, perguntando qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós aí já podemos compreender que há uma outra dimensão no aspecto da caridade. Então, essas mesmas virtudes, essas mesmas atitudes, elas podem ser realizadas tanto para o nosso próximo quanto para nós mesmos, né, em relação às nossas falhas, às nossas deficiências. Então, aí já observamos que não se restringe a um ato de alguém dar e outro recebe. Então, seguindo no capítulo, Kardec apresenta uma estrutura didática nesse capítulo 15, em que correlaciona 4 passagens evangélicas, dentre elas 2 parábolas e a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para fundamentar a importância da caridade nas nossas vidas, de acordo com os preceitos cristãos. Então ele inicia o capítulo trazendo a parábola do juízo final, também conhecida como parábola das ovelhas e dos bodes, contida no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, em que Jesus descreve o que seria o juízo final, no final dos tempos, onde as pessoas seriam separadas em 2 grandes grupos: aquelas que fizeram o bem, praticaram a caridade, e as que não. Então, as ovelhas, ou os justos, ficariam à sua direita e herdariam o reino de Deus. São aqueles que ajudaram os necessitados, alimentaram os famintos, vestiram os nus, acolheram os estrangeiros e visitaram os enfermos e presos. Jesus explica que tudo que fizeram ao próximo, fizeram a ele. Já os bodes, ou os ímpios, aqueles que não seguem os mandamentos divinos, ficariam à sua esquerda e seriam condenados ao fogo eterno, pois negligenciaram essas obras de caridade. Então, em síntese, a parábola traz esses termos, mas que, como em todas, né, se utiliza de alegorias para auxiliar no entendimento que o Cristo queria dar ao povo naquela época. Então, ao lado dos elementos figurativos, é preciso extrairmos os verdadeiros ensinamentos que a parábola contém. Então, destacando a importância da caridade, do amor ao próximo, baseados nas ações realizadas, sim, em favor dos necessitados, especialmente, de que todos nós somos chamados em algum momento a prestar contas das nossas ações, seja para a nossa consciência ou seja outrem. Também é preciso relativizar o conceito de juízo final, uma vez que o Espiritismo nos demonstra
que sempre temos novas oportunidades de aprendizado, de aperfeiçoamento moral ao longo de diversas existências, não somente, né, em uma vida material. Então, que os principais ensinamentos da parábola são, sim, a caridade e a humildade como virtudes, que a verdadeira felicidade é para aqueles que praticam caridade, e que a relação com os necessitados também é um critério importante para um saldo positivo em nosso favor. O juízo final fica como um alerta, né, como uma mensagem de advertência, e menos como uma necessidade de preocupação ou medo de para onde nós vamos após a morte, em definitivo, ou no final dos tempos, o que a gente sabe que não acontece. Então Jesus finaliza a parábola dizendo que os ímpios, esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Se utilizou desses elementos fortes, né, mas para dar um aspecto concreto para fazer se comunicar ao povo naquela época e para dar esse chacoalhão, vamos dizer assim, para as pessoas acordarem para as verdades eternas. Então, na sequência, Kardec vai conectar essa parábola com um diálogo que o Cristo teve com o doutor da lei, em que o doutor pergunta para tentar Jesus: mestre, que é preciso então para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei, que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Então, na sequência, Jesus profere a parábola do bom samaritano, que é amplamente conhecida por todos, que em resumo consiste, né, em um homem que foi assaltado, foi espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Passou um sacerdote e um levita por ele, mas o ignoraram, e um samaritano, povo desprezado pelos judeus, teve compaixão e cuidou das feridas do homem. Levou-o a uma hospedaria e pagou suas despesas. Então, no final da parábola, Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Jesus então traz essa parábola para demonstrar que independe origem, religião, né, e que o importante é quem pratica o bem, quem faz a caridade para o próximo, independente de condição ou de posição hierárquica na sociedade. Então ele coloca o samaritano assim, considerado herético pelo povo judeu na época, mas que pratica o amor ao próximo acima do religioso ortodoxo, né, que procura, através de palavras, através de ensinamentos, fala, mas não pratica. Então, Jesus coloca a caridade não como mais uma condição para a gente evoluir, progredir, mas como a única condição. Então, a expressão, né, fora da caridade não há salvação, é uma das regras básicas do Espiritismo, é uma das máximas mais importantes para a doutrina. Primeiro, porque nos aproxima dos ensinamentos cristãos, e segundo, porque através da prática, né, da benevolência, da indulgência, do perdão, é que nós vamos conseguir galgar uma condição espiritual melhor no futuro. Então, na sequência aqui do capítulo, Kardec apresenta no item 4, denominado o mandamento maior, aquela passagem que os fariseus perguntam para Jesus qual é o mandamento da lei, o maior mandamento da lei, e Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Kardec vai nos trazer a explicação dessa passagem, afirmando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo sem amar a Deus. Então traz toda a lógica, né, do codificador aqui, nos demonstrando, através dessa argumentação, que criatura e criador estão intrinsecamente ligados, e que não se pode amar ao Criador sem amar as suas criaturas. Então isso também a nós traz esse elemento concreto, né, de conseguirmos enxergar no próximo a quem nós devemos praticar o nosso amor, né, nossa benevolência, para assim estarmos em sintonia com as leis do Criador. Então Kardec apresenta essa explicação,
que nos traz toda essa condição, né, de entendermos o porquê devemos amar o nosso próximo. No item 6, na sequência, o Kardec vai trazer a necessidade da caridade segundo Paulo, segundo o apóstolo Paulo, e apresentar também a famosa epístola aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, em que ele inicia, né, dizendo que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, nada serei. Kardec vai traduzir e explicar também que o apóstolo Paulo entendeu essa grande verdade da importância da caridade, e explicando que mesmo que se fale a língua dos anjos, mesmo que se tivesse o dom da profecia, que se penetrasse todos os mistérios, que se tivesse toda a fé possível, se não tiver caridade, nós não somos nada. Porque é a virtude que mais nos aproxima de Deus e que nos faz dar esse salto, esse impulso, né, na nossa evolução espiritual. E a caridade também está ao alcance de toda a gente. Não é algo que se precise de posses, de recursos, de dinheiro, enfim, para que se consiga. Então, o ignorante, o sábio, o rico, o pobre, né, independente de qualquer crença, também todos podemos praticar a caridade. E por isso que se diz que a caridade vai para além do aspecto financeiro, do aspecto material, não é? Então, a forma como nós ouvimos, falamos, prestamos atenção nas pessoas, como relevamos, perdoamos. Então, isso tudo é caridade, e é a caridade mais difícil de fazer, principalmente em tempos de correria, que as pessoas não têm muita paciência, né, estão sempre buscando a sobrevivência também do ponto de vista material e não se atentam para essas particularidades, né? Mas, justamente, pessoas que também não, vamos dizer assim, não têm condições financeiras, não estão querendo sempre buscar mais ganhos, né? Elas são as que têm mais tempo para ouvir, para acolher, para dar um sorriso, né? Então, por isso que se diz que os humildes praticam a caridade. Na sequência do item 10, denominado Instruções dos Espíritos, Kardec vai trazer uma mensagem denominada Fora da Caridade Não Há Salvação, também de Paulo, apóstolo, mas em espírito, em que nós selecionamos aqui algumas frasezinhas dessa mensagem, que é muito importante para a nossa reflexão também. Então, Paulo diz assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a máxima fora da caridade não há salvação é a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Olha que importante isso. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Então, a importância, né, de que quando nós estamos praticando a caridade, quando estamos pensando no próximo, nós evitamos cair em erro, evitamos cair em deslizes. Então, a prática da caridade nos ajuda, né, a estarmos no caminho certo, vamos dizer assim, evitando as tentações, né, e a gente vai estar sempre preocupado em ajudar, em fazer o bem, e isso vai nos impulsionando para frente. Existem outros trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo em que o Kardec aborda sobre a caridade. Então, também selecionei algumas frasezinhas aqui importantes ditas pelos Espíritos. Diz assim: a paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas.
Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Um espírito amigo ditou essa frase. Outra, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais por agora encarnados. Irmã Rosália. Outra frase, de mil maneiras se faz a caridade, podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Um espírito protetor. Outra citação, pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós espíritas podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Carita, Lyon, 1861. A gente tem esse impulso, né, essa tendência a querer compartilhar com os outros aquilo que nos faz bem, mas devemos saber, né, os limites e não querer impor a nossa vontade, a nossa opinião, para que todos pensem como nós. Então, isso também é caridade, né, respeitar as crenças, as convicções sinceras das outras pessoas. E, por fim, retomando, então, o aspecto principal da nossa noite, né, que é a caridade para um mundo melhor, a caridade é a chave para o mundo melhor, porque através da mudança de hábito, desse estado de espírito permanente, de pensar no outro, de sermos benevolentes, de buscarmos, né, perdoar e sermos indulgentes, isso vai promover naturalmente uma condição melhor entre as pessoas e entre as relações. Então, também através da ajuda material, que é tão importante a tantos que necessitam, isso promove a solidariedade e a justiça social. Quando as pessoas ajudam a reduzir o sofrimento dos outros, né, promovendo a dignidade humana, isso traz um fortalecimento dos laços comunitários e a gente vai progredindo enquanto sociedade. Também é importante e faz bem tanto a quem dá quanto a quem recebe, né? Isso é uma verdade que todos nós experimentamos quando estamos prestando um auxílio ao próximo. Então, dessa forma, de acordo com os ensinamentos do Cristo, do apóstolo Paulo, a caridade, sim, é um caminho para uma vida mais plena, com um mundo com mais harmonia e paz, né? Importante ressaltar também que na máxima, fora da caridade não há salvação. De novo, não quer dizer que porventura, né, que não pratiquemos a caridade na necessidade ou na dimensão adequada, que vamos para um lugar de dor, de sofrimento após a morte. Não é isso. Não quer dizer um lugar físico, né? Mas sim é um estado de espírito em que a gente só vai ter paz de consciência, só vai se sentir melhor, em sintonia com as leis divinas, quando nós formos benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas. Caso contrário, não temos como progredir, né, moralmente sem praticar essas virtudes. Então é nesse sentido que o Espiritismo dá para essa máxima, fora da caridade não há salvação. E para encerrarmos, gostaríamos de fazer uma leiturinha rápida também da lição 35 do livro Caridade, psicografia de Chico Xavier por diversos espíritos, denominada Caridade e Esperança. Diz assim: lembra-te da esperança para que tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a côdea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o caminho da palavra fraterna com que se lhes restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalho-ás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora, qual acontece ao campo da natureza, em que o sol 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção de luz. Dentro da nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender,
resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade, de que recebes as mais elevadas cotas do céu na forma de auxílio e misericórdia, em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição nem espalhes o tóxico da crítica, no obscuro caminho em que te jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende a esperança, para que o mundo conquiste a vitória a que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece, e dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. A maneira do raio solar que desce a fauna, a furna de cada manhã, restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, sei igualmente para os que te rodeiam a permanente mensagem do amor, em que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Emmanuel. Então, a nossa reflexão sobre esse tema importantíssimo, né, das nossas vidas, era essa mensagem que gostaríamos de deixar para os irmãos e convidando sempre a uma leitura, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo e buscando praticar todos os dias um pouquinho, alargando, né, o nosso conceito, o nosso entendimento, a nossa prática da caridade. Então vamos fazer nossa prece e encerrar a nossa reflexão. Muito obrigado, Jesus amigo, pelas lições, pelo amparo e pela assistência. Agradecemos pelos teus ensinamentos, possamos sempre jornadear por teus ensinos e pelos teus exemplos. Agradecemos a oportunidade também do contato com a doutrina espírita na presente encarnação, que nos auxilia tanto na prática e na execução dessas lições. Pedimos uma boa noite, desejando muita paz e muito amor a todos. Que assim seja.